Até mais ou menos a metade do século XIX, as pessoas ainda não conheciam a origem microbiana das doenças e, na realidade, a teoria mais aceita na época é que doenças seriam causadas por miasmas. Miasmas eram consideradas emanações perigosas, emanações pútridas, que seriam as responsáveis pelas doenças por serem transmitidas pelo ar. Tanto que nessa época, na época que houve as grandes epidemias de peste, há aquela imagem clássica da máscara da peste, onde os médicos que iam tratar os doentes, eles se vestiam com roupas de calças compridas, camisas de manga comprida, luvas, chapéus, botas, mas o mais marcante era uma máscara que eles usavam, porque era uma máscara que cobria o rosto todo e tinha um bico muito longo, como se fosse o bico de uma ave, que era preenchido por fibras, por algodão, por tecidos, por ervas, no sentido de tentar impedir a entrada do miasma, que era esse ar contaminado, para que não afetasse então a saúde do médico. Essa ideia dos miasmas perdurou durante muitos anos, até que, na verdade, os primeiros indícios de que não seria essa a causa das doenças microbianas foi observada por Ignaz Semmelweis. Semmelweis era um médico húngaro que trabalhava no Hospital Geral de Viena, onde existiam duas clínicas de obstetrícia. A primeira clínica era frequentada por estudantes de medicina, que aprendiam então a fazer partos, fazer autópsias, enquanto que a segunda clínica era uma clínica frequentada por mulheres que estavam aprendendo a serem parteiras. O que o Semmelweis observou é que existia uma grande diferença na taxa de mortalidade das mães por febre puerperal, que é uma doença do endométrio causada por bactérias e às vezes é fatal. A taxa de mortes das mães por febre puerperal era muito diferente, porque na primeira clínica, que era dos estudantes de medicina, as taxas variavam de 10% a 30%, enquanto que na segunda clínica, que era frequentada pelas mulheres, essa taxa era muito mais baixa. O Semmelweis começou a observar que existiam diferenças, porque as parteiras não faziam autópsias, as salas eram mais limpas, mais bem cuidadas, enquanto que a sala da primeira clínica não, porque os estudantes faziam corriqueiramente autópsias, partos, sem uma higienização. E o que o Semmelweis começou a perceber também é que as prostitutas que davam à luz nas ruas não morriam com tanta frequência de febre puerperal. Paralelamente a isso, Semmelweis também viu que um grande colega dele faleceu por uma doença causada pela mesma bactéria que matava as mães, quando ele foi cortado acidentalmente com um bisturi de um estudante de medicina. Então ele começou a imaginar que talvez o bisturi e as mãos dos alunos de medicina que faziam autópsia poderiam carregar partículas cadavéricas, como ele chamou, e que isso não acontecia no caso das parteiras. Semmelweis então pensou o seguinte: os cadáveres, eles eram naquela época lavados com uma solução de hipoclorito de cálcio para eliminar o odor muito forte dos cadáveres. E ele então sugeriu que os estudantes de medicina lavassem as mãos com essa solução. Quando os estudantes começaram a adotar essa medida, houve uma redução enorme na taxa de mortalidade. No entanto, essa medida não foi bem aceita, porque os médicos ficaram muito ofendidos de terem que lavar as mãos para minimizar algum problema associado às mães. E, na verdade, então, só depois da morte do Semmelweis é que realmente essa ideia dele foi plenamente aceita, porque aí já existiam fundamentações científicas de que micro-organismos poderiam causar doenças. Outra pessoa muito importante nessa elucidação da origem microbiana das doenças foi Joseph Lister. Lister, ele era médico cirurgião na Universidade de Glasgow e ele teve acesso a alguns trabalhos científicos onde mostravam que o uso de um composto chamado ácido carbólico naquela época, que era isolado do alcatrão, o uso desse composto era muito eficiente para prevenir o apodrecimento de madeiras. Além de tudo, ele também soube que esse composto vinha sendo usado no tratamento de esgotos. E o Lister percebia que existia uma grande taxa de gangrenas pós-cirúrgicas e ele não sabia como minimizar aquilo. Quando ele teve acesso a esse tipo de trabalho, ele resolveu usar o ácido carbólico, que hoje nós sabemos que é o fenol. Ele começou a usar o fenol para lavar os instrumentos, aspergir as vestimentas e também passar nas feridas pós-cirúrgicas.
E com esse tipo de tratamento houve uma redução gigantesca da taxa de doenças infecciosas pós-cirúrgicas. Então o Lister foi talvez tão pioneiro quanto o Semmelweis nesse tipo de medida. E finalmente, nessa chamada era de ouro da microbiologia, nós temos o Robert Koch. O Robert Koch, ele realmente é um marco na microbiologia, juntamente com Pasteur, porque graças ao Robert Koch nós conseguimos desenvolver metodologias de culturas puras de micro-organismos. E foi Robert Koch que desenvolveu uma série de postulados que deixaram bem claro como definir a origem microbiana de uma doença infecciosa. De acordo com os postulados de Koch, se um micro-organismo está causando uma doença, você deve ser capaz de coletar esse micro-organismo e observar esse micro-organismo em grande abundância num tecido infectado. Em seguida, você deve ser capaz de obter uma cultura pura desse micro-organismo, enquanto tais etapas não são verificadas num indivíduo sadio, num animal sadio. Uma vez que você obtém uma cultura pura desse micro-organismo em um meio artificial, se você inocular esse micro-organismo em um animal sadio, ele deve então desenvolver a mesma doença e você deve ser capaz de recuperar esse micro-organismo do animal doente. Dessa forma, Robert Koch fechou o ciclo para provar que determinado micro-organismo era responsável por uma doença. Então é importante ressaltar que Semmelweis, em 1847, quando ele desenvolveu essa metodologia de lavagem das mãos, é importante ressaltar que ele não tinha a menor ideia do que estavam causando as doenças, tanto que ele chamou de partículas cadavéricas. Na verdade, qual foi a grande importância do Semmelweis? Ele mostrou, sem saber, sem ter uma fundamentação teórica, que a lavagem das mãos promovia uma eliminação mecânica dos micro-organismos. Na realidade, então, a lavagem das mãos é um procedimento que até hoje deveria ser adotado constantemente, independente do uso de sabonetes ou de soluções bactericidas. Não há necessidade desse tipo de uso. Você pode usar um sabão comum. Por quê? Porque, por outro lado, a gente tem que lembrar que nós temos uma população microbiana normal que está presente nas nossas superfícies, em alguns órgãos internos, e eles são importantes para o nosso desenvolvimento. Essa população microbiana a gente dá o nome de microbiota. Todos nós temos uma microbiota normal, que ela é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, para a proteção contra novos patógenos. Então, a gente não pode imaginar que micro-organismos sejam somente responsáveis por doenças. Na realidade, da população bacteriana que nós conhecemos, cerca de 3% apenas causam doença. O restante, muitas vezes, traz vantagens para o ser humano. Então, o trabalho de Semmelweis foi importante por quê? Porque no caso das autópsias, o material estava contaminado provavelmente com bactérias patogênicas que eram transmitidas pelas mãos, pelo instrumental dos estudantes, e por isso as mães morriam. Mas na verdade a gente tem que lembrar que nós temos uma microbiota normal e que geralmente ela faz bem.